Natal. Supostamente seria uma data para comemorar o aniversário de Cristo. Nós, despertos, sabemos muito bem que ele não nasceu nessa época. Na verdade, o Natal hoje serve apenas para comercializar. É uma data comercial, é assim que eu considero e é assim que eu trato. Época para você comprar, vender, lançar produtos, etc, etc. Se tiver um lado positivo nisso, é que reúne as famílias, né? Algumas famílias sabem passar o Natal. Já outras usam justamente essa data para mostrar o seu carro novo, as suas roupas novas, a maioria compradas a crédito e fazendo dívida para o ano todo. Infelizmente, o Natal é época de ostentação também. Na origem, sabemos que é uma data extremamente pagã e homenageia entidades que são o oposto do cristianismo. Já fizemos vídeos sobre isso. Só que a grande ironia, né, é que o mundo sempre tratou e trata até hoje, nos chamam inclusive de extremistas, né, teóricos da conspiração, todos nós despertos que sabemos a verdade sobre o Natal. Somos chamados e tratados assim, porque é a data do nascimento de Cristo. Se a gente levar isso em consideração, que de fato é isso mesmo, vamos acreditar no mundo, né? Não sabemos a data em que Cristo nasceu, então escolhemos essa justamente na data pagã, né, de outro Deus. Por coincidência, ainda que nós fechássemos os olhos para todas as informações que já sabemos, a decisão de Maduro agora de adiantar o Natal, é isso mesmo que ele fez, ele vai colocar o Natal agora, em outubro, é o que nós podemos chamar de tapa na cara, um tapa de realidade. Maduro sabe, o mundo sabe, que Cristo não tem nada a ver com essa data, e portanto eles podem mudar para qualquer dia, já que não se comemora nada realmente, a não ser despertar esse sentimento de gaste, mesmo sem ter, nas pessoas. Eu já sei que você está para lá de curioso, como pode um ditador mudar assim a data? Isso é só para você ter uma noção do que pode vir no Brasil. O preço de uma ditadura. Você passa a ser não mais um ser humano, mas você passa a ser um animal na mão de um ditador. Como não temos mais tempo a perder, pega agora mesmo a batata doce com carne cozida e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Dica do nosso querido irmão Alvo Eliminado. Um abraço forte para ele e para todos os outros que também mandaram essa dica e outras. Nicolás Maduro decreta adiantamento do Natal na Venezuela para 1º de outubro. Matéria de 3/9/2024. O presidente da Venezuela, né, e você vê que é incrível, né, que ainda chamou esse cara de presidente. Na verdade, ele é o sequestrador da Venezuela, o golpista da Venezuela. Você imagina, né, se eles estivessem falando de alguém de direita, seria o extremista, ditador, né, sanguinário, de direita, de extrema direita, seria assim. Mas aqui, como se trata do G1, o presidente da Venezuela, eleito por quem? Por ele mesmo, pelo sistema que ele criou. Alguma semelhança com aqui? Não sei, né, me diga você. Nicolás Maduro decretou o adiantamento do Natal no país para o próximo dia 1º de outubro. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, dia 2, em um programa de auditório que ele mesmo apresenta semanalmente. Está chegando em setembro e se diz, setembro já cheira a Natal, disse a plateia o líder charvista. E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Começa o Natal em 1º de outubro para todos e todas. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. Já que, né, os opositores a eles, as pessoas que tinham alguma coragem ainda, estão todas presas ou mortas pelo próprio regime que ele criou. Já se fala em mais de 1.500 presos, meus irmãos. Alguma semelhança com o que você vê aqui no Brasil? Os números de mortos é omitido pela mídia, mas sabemos que são milhares. Está tendo um novo êxodo agora na Venezuela, as pessoas se dispersando em vários países, inclusive o Brasil. E é tudo que a esquerda brasileira quer, porque é um povo que vem desesperado, é um povo que vem sem nada, vai precisar de ajuda. Infelizmente nós não temos nem para nós, e a esquerda sabe que são presas fácil. Você ajuda uma pessoa em uma hora dessa, o povo venezuelano é trabalhador. E assim que essas pessoas se estabelecerem, e lembrarem da ajuda que você deu e continua muitas vezes dando até hoje, você vai retribuir, você vai agradecer. E como é que isso é feito? Na votação. É assim que é feito. Então o que a esquerda está fazendo é um plano, meu irmão, da famosa e conhecida o SAL, como disse o cabo Daciolo na época. O que a esquerda está pondo em prática são os planos do Fórum de São Paulo. A pátria é grande.
Não interessa se você vai estar na Venezuela, no Brasil, não interessa, porque as pessoas serão as mesmas e as regras serão iguais. Tudo está caminhando para isso pouco a pouco, lentamente, mas está andando. Já estamos muito adiantados e é agora que estamos percebendo o poder dessa ditadura. Veja, a matéria continua dizendo o seguinte: o adiantamento coincide com um aumento de tensão no país após a eleição presidencial de 20 de junho. Oposição e boa parte da comunidade internacional coloca em dúvida a legitimidade da reeleição de Maduro para mais um mandato. A medida de Maduro é considerada uma cortina de fumaça para a fraude eleitoral. Pelo pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, em meio a protestos e a pressão internacional, aí vamos dizer aqui o que a gente já sabe, é óbvio que é pão e circo, né? Para as pessoas não perceberem a situação, né, terrível que elas estão, sequestradas. Na verdade, eu considero que o povo da Venezuela está nesse momento sequestrados, na mão de um ditador sanguinário, louco, que pode fazer com eles o que bem quer. E o motivo disso eu vou dizer: a Venezuela se tornou um povo fraco, como o brasileiro tem se tornado fraco também. Como assim, Davi? Fraco? O que é que você considera fraco? As pessoas não têm saúde, vivem doentes? Elas caem quando caminham, quando fazem força? Não, não é por isso que elas são fracas. Elas são fracas porque elas não têm o direito à sua defesa. Nenhuma ditadura consegue conquistar um povo que luta. A treta do Vietnã, por exemplo, ela provou isso. Quando os Estados Unidos tentou invadir o Vietnã, eles eram atacados por todas as pessoas. Tem relatos de soldado, eu dei uma olhada e é incrível isso. Os caras falam: olha, pensava que não, vinha uma criança, atirava na gente. Pensava que não, vinha uma senhora, jogava uma bomba ou explodia junto. Eles não sabiam em quem confiar, onde eles poderiam nem descansar. Era o tempo todo assim. Por isso que tantos soldados ficaram loucos. O próprio Rambo, né, foi criado nisso. Você vê que ele é um cara perturbado no Rambo 1. Né? Quem assistiu o Rambo 1 sabe do que eu tô falando. Ele vira herói do 2 pra frente. Inclusive, o final original de Rambo, né? Essa aqui vai pra vocês. Eu até tinha esse vídeo, vou pedir pro editor procurar pra colocar pra vocês aí. O final verdadeiro de Rambo. Eu não sei se vocês lembram, né? Aqui vai um pequeno spoiler. No final de Rambo 1, o coronel, né, o Trutman, vai lá falar com o Rambo e ele resolve se render. Mas na versão oficial, que Sylvester Stallone teve uma ideia muito boa, que foi de primeiro chamar alguns convidados e colocar o filme. E tava todo mundo adorando o filme, né? Uma sessão particular com esse final original. E ninguém gostou mais do filme. Disse que o filme era uma porcaria, ou era uma droga. Tudo porque o Rambo morria no final, como você vai ver agora nessa cena. Por sorte, como ninguém gostou daquele final, né, na sessão particular, eles mudaram isso, né, e colocaram o Rambo se entregando. E aí deu continuidade ao 2, que já começa ali fazendo um acordo, né? Veja aí esse finalzinho. Então é bem legal. Então o Rambo 1 ele era baseado nisso, nesses traumas, né, que mesmo os soldados que voltaram, muitos deles ficaram loucos, ficaram perturbados. Justamente por conta disso. Era o tempo todo esse clima de terror que eles poderiam ser atacados. Por quê? Porque aquela população podia se defender. É essa a grande questão. Ah, mas o regime lá é bom, Davi? Você está defendendo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que era um regime onde as pessoas lutavam. Ponto. Aí tem toda aí uma questão histórica, né, pra gente analisar. Claro que o regime que tinha lá não era bom. Era terrível também. Só que estou falando na questão de armamento. Uma população que tem arma, ela não é, de forma alguma, dominada por quem quer que seja. É essa a grande questão. E eu acho que aquela treta serviu para isso. Aqui como impera o pão e circo, veja isso aqui, ó. Não é a primeira vez que Maduro recorre à antecipação das celebrações natalinas do país. Em 2020, ele adiantou o Natal para 15 de outubro, em meio à pandemia. Na ocasião, a data foi marcada pela liberação de recursos para a compra de brinquedos. Em 2013, Maduro já havia decretado que as comemorações acontecessem a partir de 1º de novembro. É um pilantra, né? É um pilantra. Mas continuando aqui, a parte que interessa a gente é a mídia colocando em dúvida ainda, né, a fraude eleitoral que houve lá. Ó. Na segunda-feira, dia 2, também, a Justiça da Venezuela, ou seja, no mesmo dia que ele adianta o Natal, né, que é uma data que desperta esse sentimentalismo da população, no mesmo dia, olha o que é que ele faz, ó, pão e circo. Também na segunda-feira, no mesmo dia, a Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonçalves, que concorreu à eleição presidencial de julho. Então veja a pilantragem. O que é que aconteceu aqui, né? De forma ilegal, de forma monocrática, um ditador resolve derrubar uma rede social. Isso aqui no Brasil. A lei, isso falado por todos os juristas do Brasil, é ilegal. Simples assim. Mal arquitetada, você vê mesmo que o cara agiu com pressa e com ódio.
Não, faça aqui o que eu tô mandando e pronto. E aí ele pega a primeira turma, como o próprio deputado Gustavo Gaia explicou, ele pega a sua primeira turma, aqueles parceiros, e coloca para votar primeiro, para formar um efeito dominó, entende? O primeiro que votou é o mais fiel. O segundo que vota é o segundo mais fiel, o terceiro que vota é o terceiro mais fiel. E assim vai contaminando os outros, porque já vê 3 pessoas concordando com aquilo e fica com medo de ir contra. Até porque todos nós sabemos que na hora que essa pessoa, esse todo-poderoso, mostrar o mínimo de fraqueza, também vai acontecer um efeito dominó lá dentro do Olimpo. E essas pessoas fazem parte do Olimpo. Então é muito melhor dobrar a aposta do que arriscar o efeito dominó começar agora. Entende, meus irmãos? Então a mídia aqui, sabendo de todo esse esquema, ela coloca um pedido acatado pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público que ele domina. Um pedido que ele mesmo manda o juiz fazer. Um juiz também que segue as ordens dele. Então não é Ministério Público mais, é Ministério Maduro. A palavra Ministério Público é para causar em quem está lendo um sentimento, despertar o gatilho mental nessa pessoa, de que é uma coisa justa, é a lei. Quem é que vai falar contra o Ministério Público? Nós aprendemos desde criança que é a justiça, é a lei. Justiça, lei, precisa ser seguido, precisa ser cumprido. Ministério Público. Mas o que nós, ao despertarmos, descobrimos é que, mesmo um órgão como esse, ele pode ser completamente manipulado. Se o juiz que emite segue uma ordem, se a lei passa a ter chefe, ela não é mais lei, não é mais justiça, passa a ser uma milícia, e é o que está acontecendo. Então, Edmundo Gonçalves é investigado, olha só, por crimes como usurpação de funções da autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. O mandado de prisão formaliza a acusação contra Gonçalves por esses delitos. Então veja, o verdadeiro presidente, o cara que foi eleito, que sofreu uma fraude, sofre, a partir desse Ministério Maduro, uma acusação, né? Ah, mas não é o Maduro que está acusando, é o Ministério Público, Ministério Maduro. Ele sofre a acusação do crime que ele sofreu. Quem falsificou foi o Maduro, mas ele vai ser preso por falsificação de documentos, ou seja, os documentos oficiais passam a ser falsos, porque quem faz a lei foi comprado. Então, segundo o Ministério Maduro, o pedido de prisão foi apresentado após Gonçalves ignorar 3 intimações para prestar depoimento. O órgão é aliado do presidente Nicolás Maduro e controlado por chavistas. A oposição usa os dados das atas para argumentar que Edmundo Gonçalves venceu a eleição presidencial no dia 28 de junho. Mais de 80% de todos os documentos emitidos pelas urnas foram publicados pelo grupo opositor em um site. A líder oposicionista, Maria Corina Machado, que havia criticado o pedido do Ministério Público para a prisão de Gonçalves, voltou a se manifestar com o mandato de prisão da Justiça. Maduro perdeu completamente o contato com a realidade. O mandato de prisão emitido pelo regime para ameaçar o presidente eleito Edmundo Gonçalves ultrapassa uma nova linha que apenas fortalece a determinação de nosso movimento. Os venezuelanos e as democracias ao redor do mundo estão mais unidos do que nunca em nossa busca pela realidade, afirmou Corina Machado. E aqui já encerra a matéria. Esse finalzinho eles colocam ainda, né, de forma subliminar, como uma narrativa de quem perdeu. Deixaram claro isso. Em momento nenhum eles falam da fraude, né, que o Maduro cometeu, e o tempo todo é reforçando aí essas narrativas. Ministério Público, Maduro isso, Maduro aquilo, né? É terrível, meus irmãos. E essa é a mídia, né, que precisa mesmo de dinheiro público. Nós todos financiamos essa mídia para que eles façam essas matérias porcas, cheias de manipulação e gatilhos mentais para confundir o leitor inocente. Não é à toa que eu até fico surpreso muitas vezes com vocês, porque todos aqui sabem ler. Todos os nossos inscritos aqui são alfabetizados. Vocês podiam muito bem ter lido essas matérias, né? Inclusive quem me manda a matéria já leu a matéria, mas gosta de ouvir aqui o nosso raciocínio sobre. Por quê? Porque hoje as pessoas estão entendendo que isso é como se fosse uma água suja. Você não pode bebê-la, você tem que purificá-la, você tem que filtrar. E é isso que a gente faz aqui no canal, a gente age como um filtro, tirando todas essas impurezas da água contaminada. É terrível a situação que a gente vive, meus irmãos, e ainda mais a gente sente uma certa impotência de não poder nem falar das coisas, não é nem resolver, é não poder nem falar. Fica cada vez mais claro que existe um grande acordo para que as ideias que o povo, as narrativas que o povo realmente quer ouvir, não alcance esse público. Existe esse acordo, nós sabemos disso. É por isso que algumas plataformas são chamadas de parceiras, mas mesmo elas estão ameaçadas, né? Muitos estão pensando, e eu falo isso para todas as plataformas: ah, a gente aceitou, a gente está fazendo o que eles querem, mas o ditador ele sempre vai dobrar a aposta, ele sempre vai se sentir como um deus. Olha só o cara,
adiantou o Natal, ao mesmo tempo que manda prender o verdadeiro homem eleito pelo povo. Se tem uma coisa, meus irmãos, que o povo deveria lutar, e eu vejo um bando de idiotas dizer isso, não, mas pra que isso, né? Que é o direito à defesa, nós devíamos lutar com unhas e dentes por isso, porque é a única forma de termos certeza que não seremos tratados como animais, porque é isso que eles vão fazer. É isso que o Maduro está fazendo com o povo venezuelano, tratando o próprio povo como animais. E você acha difícil que isso aconteça aqui no Brasil, meu irmão? Já está acontecendo. Nós tivemos uma pequena amostra disso com aquela pandemia. O que foi que o Dorian fez? Mandou meter o pé em portões de comércio, prender cidadão dentro de casa, policial batendo em gente que queria fazer o quê? Roubar? Estava agredindo alguém, fazendo algo ilícito? Não, a pessoa só queria trabalhar para pagar as contas e foram tratados como criminosos, desmoralizados dentro do seu próprio estabelecimento. Foi isso que aconteceu. Até hoje, eu não engoli aquilo. Não engoli e passei a detestar qualquer ideia progressista a partir dali. Se eu já não via com bons olhos, eu passei a odiar aquilo. Algumas pessoas parecem que têm a memória fraca, né? E ainda escuta candidatos de esquerda falar em pontuação digital, né? Passaporte cidadão e não sei o que lá, vindo justamente dessas pessoas desprezíveis. É terrível a situação, a gente precisa despertar. Nós temos a missão, meus irmãos, de cada um de despertar mais um. Porque senão, meu irmão, tá aí a Venezuela como grande prova disso. Um país próspero, um país que poderia ser um dos mais ricos do mundo, né? Eles têm mais petróleo do que os Emirados Árabes, só para você ter noção. Eles poderiam ser muito mais ricos. Olha como é lá a Dubai, né? E olha como é a Venezuela. Por quê? Porque Maduro se acha um deus. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, por favor compartilhe, mostre para mais um. Se você puder, considere se tornar um membro, isso ajuda muito o canal, ajuda muito no engajamento, né? O YouTube gosta que o canal tenha muitos assinantes, então você que puder dar essa força, mesmo que seja só um mês, ajude aí. E eu tenho soltado esses vídeos um pouquinho mais cedo para as pessoas que se tornam membros, tá certo? Então é isso que você vai ter como recompensa aí, além de saber que, olha, esse conteúdo aí está sendo feito graças à minha assinatura também. Quem não puder, continua no like, nos comentários, que ajuda tanto como quem assina, tá certo, família? Agradeço a todos, fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!